Eu acabei favorecendo mais minha enteada por ela morar em tempo integral comigo, enquanto negligenciava minha filha, que vivia em outro estado com a mãe. Achei que o desentendimento entre elas era algo normal e nunca dei muita importância. Mas tudo começou a desmoronar quando minha enteada marcou o casamento um dia antes do casamento da minha filha, e eu achei que conseguiria comparecer aos dois. Só que não cheguei a tempo ao casamento da minha filha, e, quando tentei consertar as coisas, ela me cortou completamente e me negou a chance de conhecer minha neta. Agora descobri que minha enteada fez algo que destruiu o próprio casamento, minha esposa mal consegue olhar para nós dois, e eu não sei como seguir em frente. Conta descartável porque não quero que isso seja ligado a mim. Tudo isso vem pesando na minha consciência há mais de 4 anos e ainda mexe com a minha cabeça. Não estou procurando simpatia nem tentando me fazer de vítima. Eu realmente quero saber se errei tão feio a ponto de merecer como as coisas estão agora. Eu, homem de 58 anos, tenho 2 filhas, uma biológica, Emma, hoje com 27 anos, e uma enteada, Hannah, de 28. Estou na vida da Hannah desde que ela tinha 2 anos. O pai dela faleceu quando ela ainda era um bebê, e eu me casei com a mãe dela alguns anos depois. Ela sempre me chamou de pai. Emma é do meu casamento anterior, e eu e a mãe dela nos divorciamos quando ela tinha 5 anos. Tínhamos guarda compartilhada, mas, na prática, eu a via menos por causa da logística, cidades diferentes, horários escolares etc. Emma passou mais tempo com a mãe durante a infância, enquanto Hannah esteve comigo em tempo integral. Essa dinâmica gerou tensão desde cedo. Emma sempre sentiu que Hannah recebia mais de mim, mais tempo, mais atenção, mais cuidado. Eu me esforcei para mostrar que não era o caso, mas nunca consegui afastar a sensação de que ela via tudo como ele escolheu eles em vez de mim. Até coisas pequenas. Se eu mencionasse a apresentação de dança da Hannah e esquecesse de perguntar sobre a aula de piano da Emma, ela comentava depois. Uma vez, ela me criticou por deixar a Hannah sentar no banco da frente quando saíamos todos para jantar, dizendo que eu estava favorecendo a filha que morava comigo. Vou admitir algo, e talvez isso já me faça parecer um idiota. Era emocionalmente difícil estar perto da Emma às vezes. Ela é muito parecida com a mãe, mesmo tom de voz, mesmas expressões quando fica com raiva. Aquele divórcio não foi fácil. Foi um dos pontos mais baixos da minha vida, e parte dessa dor nunca cicatrizou totalmente. Eu amava a Emma profundamente, mas estar perto dela às vezes era como reabrir uma ferida com a qual eu nem sempre sabia lidar. Hannah, por outro lado, entrou na minha vida quando eu estava recomeçando. Não havia bagagem emocional. Ela se apegou a mim rapidamente. Tínhamos o mesmo senso de humor e hobbies em comum. Ela me acompanhava na garagem quando eu trabalhava em projetos, e até começou a se interessar por marcenaria por minha causa. Eu nunca a vi como filha da minha esposa. Ela sempre foi minha filha. Ainda é. Mas Emma sentia essa diferença. E, por mais que eu tentasse explicar que o amor não se divide, ele se multiplica, acho que ela nunca acreditou nisso. Com o passar dos anos, as coisas continuaram tensas entre elas. Eram educadas nos feriados, mas nunca próximas. Não brigavam abertamente depois da adolescência, mas viviam numa espécie de guerra fria. Emma disse uma vez que Hannah agia como filha única que não queria dividir o pai. Hannah disse que Emma era como uma visitante que aparecia querendo que tudo girasse em torno dela. Parei de tentar forçar uma aproximação quando elas estavam no início dos 20 anos. Não valia a pena as brigas. Avançando para 2019, Hannah ficou noiva e ficamos muito felizes. O noivo dela é um bom rapaz, respeitoso, trabalhador e se dava muito bem com a família. Eles escolheram um sábado de meados de setembro para o casamento e enviaram os convites, save the date naquela primavera. Menos de uma semana depois, Emma me liga furiosa, acusando Hannah de marcar o casamento de propósito no dia anterior ao dela. Fiquei sem reação. Eu nem sabia que Emma estava noiva. Acontece que ela e o noivo tinham ficado noivos discretamente alguns meses antes e ainda estavam definindo a data. Ela decidiu marcar o casamento para o domingo do mesmo fim de semana, em outro estado. No começo, achei que era um mal-entendido. Falei com Hannah, que parecia genuinamente confusa. Disse que nem sabia que Emma estava noiva, muito menos planejando um casamento naquele fim de semana. Elas não se falavam havia mais de 1 ano. Além disso, Hannah já tinha pago o local meses antes. Mas Emma não acreditou. Disse que era uma jogada de poder e que Hannah queria sabotar o momento dela. Tentei acalmá-la e garantir que estaria presente nos 2 casamentos. Não adiantou. Ela desligou. A tensão só aumentou. Familiares começaram a tomar partido. A mãe de Emma e sua família diziam que Hannah estava sendo egoísta. Já minha esposa achava que Emma estava sendo manipuladora. Analisei tudo. O casamento de Hannah era perto de casa. O de Emma era em outro estado, a cerca de 13 horas de carro. A única opção viável era sair do casamento de Hannah à noite e dirigir durante a madrugada para chegar a tempo no de Emma.
Planejei tudo: levar Hannah ao altar no sábado, sair por volta das 22 horas, dirigir a noite toda e chegar no domingo de manhã para levar Emma ao altar também. Nenhuma das duas gostou. Hannah ficou magoada por eu não ficar até o final. Emma disse que não se surpreenderia se eu a deixasse na mão. No fim de semana, o casamento de Hannah foi lindo. Fiz tudo como planejado e saí às 22 horas. Mas, durante a viagem, tudo deu errado. Perdi uma saída, peguei trânsito. Cheguei ao casamento de Emma às 13h40. A cerimônia tinha começado às 13 horas. Perdi o momento de levá-la ao altar. O padrasto dela fez isso. Quando Emma me viu, o sorriso sumiu. Mais tarde, ela só disse: "Você sempre escolhe ela." Eu sabia que escolheria de novo. E foi embora. Desde então, quase não falamos. Enviei dinheiro para a lua de mel como pedido de desculpas, mas isso não resolveu nada. Ela praticamente cortou o contato. Descobri da gravidez dela por terceiros. Nunca conheci meu neto, que já tem quase 2 anos. Ainda falo com Hannah, mas há uma sombra sobre tudo. Fico me perguntando: havia uma escolha certa? Eu deveria ter escolhido apenas um casamento? Ao tentar estar nos dois, acabei não estando realmente presente em nenhum? Comentários do Reddit. Comentário 1. Cara, vou ser direto com você. Você errou, mas não pelo motivo que todo mundo fica gritando. O verdadeiro erro não foi escolher um casamento em vez do outro. Foi fingir que as duas filhas estavam em pé de igualdade emocional quando claramente não estavam. Você sabia há anos que a Emma se sentia uma estranha na sua segunda vida. E, em vez de encarar esse problema de frente, você basicamente seguiu no automático com "eu amo as duas igual" e torceu para que isso bastasse. Não bastou. A Emma não precisava de um cheque ou de uma viagem para o Japão. Ela precisava saber, pelo menos uma vez na vida, que era sua prioridade, que o momento dela não ficaria em segundo plano em relação ao da Hannah de novo. Mesmo que a Hannah não tenha feito isso de propósito, a Emma viu como algo simbólico. Casamento no sábado contra casamento no domingo. Isso não é só agenda. Na cabeça dela, isso é hierarquia. Você escolheu a filha que sempre teve você e deixou aquela que nunca teve de verdade ficar em segundo lugar no dia do próprio casamento. Acho que você é um pai que quis evitar conflito e acabou perdendo justamente a pessoa que mais precisava que você parasse de evitar. Você foi o babaca. Não o pior dos casos, mas ainda assim foi. Sim, você foi. Comentário 2. Você foi o babaca. Um conselho: ela não está brava por causa de um voo perdido ou de um lugar na recepção. Ela está de coração partido porque nunca quis o dinheiro, a viagem para o Japão ou as desculpas. Ela só queria o pai dela. Só isso. Você continua dizendo que não houve favoritismo. Tenho certeza de que você sentia isso, mas você realmente já parou para perguntar como isso parecia do ponto de vista dela enquanto crescia? Enquanto você buscava sua enteada na escola, participava de cada pequeno momento importante dela, você via a Emma só em fins de semana alternados. Você alguma vez sentou com ela e reconheceu esse desequilíbrio? Ou só disse para si mesmo: "eu amo as duas igual, então está tudo bem"? Provavelmente não parecia nada bem para ela. Provavelmente parecia que você sempre aparecia para a filha que morava com você, enquanto a Emma ficava em segundo plano. E então você perdeu a cerimônia de casamento dela. O único momento em que ela provavelmente precisava se sentir escolhida. E, em vez de assumir isso de verdade, você tentou compensar com dinheiro. Ela não queria mais coisas. Ela queria que o pai dela a escolhesse pelo menos uma vez. E você não escolheu. Então, sim, ela não vai perdoar isso facilmente. E eu não a culpo. Comentário 3. Você foi o babaca. Você tinha duas filhas planejando casamentos e, de alguma forma, não percebeu que as datas eram em dias seguidos. O quão por fora você estava, cara. Você sequer participou do planejamento? Você diz que elas não se dão bem. Então isso não tornaria ainda mais importante estar atento ao que cada uma estava fazendo para evitar uma situação dessas? O que mais me pega é que você ficou na recepção do casamento da Hannah. Você não saiu logo após a cerimônia para garantir que chegaria a tempo no casamento da Emma. Isso não é questão de agenda. É uma decisão. Você escolheu brindar, jantar e se despedir antes de pegar a estrada. Foram horas que poderiam ter te levado ao casamento da sua outra filha a tempo. A Emma vem dizendo há anos que você favorece a Hannah. E, você acreditando nisso ou não, toda essa situação só confirmou isso para ela. Você literalmente levou uma filha ao altar e perdeu completamente a cerimônia da outra. Você pode ter tido boas intenções, mas intenção não apaga impacto. Você não dividiu o fim de semana. Você deu tudo ao sábado e apostou no domingo. Ela viu isso e, sinceramente, acabou. Atualização.
Algumas pessoas pediram uma atualização depois do meu post original. Não respondi na época porque tudo ainda estava muito recente e dolorido. Mas muita coisa mudou desde então. E, sendo sincero, não foi o que eu esperava. Ou talvez tenha sido exatamente o que eu deveria esperar. Cerca de 7 meses depois do caos dos casamentos, um amigo em comum das duas deu uma grande festa de aniversário para o filho dele. Ele convidou as duas famílias, o que eu não sabia até chegar lá. Minha esposa estava em contato com o anfitrião e sabia que a Emma poderia estar lá, mas só me contou quando estávamos chegando. Pensei em ir embora, mas fiquei. Emma apareceu com o marido e a filha deles, uma menininha que eu nunca tinha conhecido. Eles ficaram do outro lado do parque. Eu observei de longe enquanto os outros socializavam. Foi a primeira vez que vi minha neta pessoalmente. Aquilo me atingiu forte. Fiquei fora do círculo deles o tempo todo. Emma não olhou para mim uma única vez. O marido dela apenas acenou com a cabeça, nada mais. Naquela noite, contei tudo para Hannah, como eu me sentia um fantasma na minha própria família e como ver minha filha manter o filho dela longe de mim me fazia sentir apagado. Tivemos uma conversa longa e honesta sobre tudo. Hannah me disse que, por anos, sentiu que precisava conquistar o lugar dela porque Emma era filha de verdade. Disse que sempre pareceu que eu estava buscando a aprovação da Emma e tentando provar que não a estava substituindo. Percebi que, de certa forma, eu vim exagerando na tentativa de compensar, tentando tranquilizar a Emma, ao custo de abraçar totalmente a Hannah sem culpa. Alguns meses depois, Hannah me contou que estava grávida. Não sei descrever. Não chorei nem comemorei pulando pela sala. Senti alívio. Como se, depois de anos tentando lidar com relações quebradas e ressentimentos antigos, algo bom finalmente estivesse acontecendo sem drama, sem acusações, sem dúvidas. Ela quis que eu participasse desde o começo. Ajudei a montar o berço, fui ao ultrassom, e ali eu chorei. Parecia que estavam confiando em mim de novo. Na mesma época, tentei algumas vezes me reaproximar da Emma, principalmente através do marido dela. Tentei ir até a casa deles uma vez. Ele abriu a porta, saiu e disse que Emma não estava pronta. Não insisti. Algumas semanas depois, ele entrou em contato e pediu para conversarmos em particular. Nos encontramos para um café. Ele foi calmo, mas direto. Disse que Emma ficou devastada após o casamento. E, embora não concordasse com o tempo que ela vinha mantendo a raiva, entendia por que ela se sentia abandonada. Ele disse que ela não estava me afastando por vingança, mas porque realmente acreditava que eu a via como uma filha inferior. Sugeriu que eu escrevesse uma carta ou tentasse um encontro em um meio-termo. Disse que tentaria mediar, se eu estivesse realmente disposto a consertar as coisas. Naquele ponto, hesitei. Disse que pensaria, mas no fundo já sabia que não iria mais me esforçar tanto assim. Porque, até então, eu já tinha começado a mudar minha forma de ver a situação. Passei anos pisando em ovos por causa do ressentimento da Emma. Dei a ela o benefício da dúvida toda vez que ela reagia mal. Tentei ser neutro quando ela acusou Hannah de marcar o casamento para arruinar o dela. Paguei uma lua de mel para o Japão. Dirigi a noite inteira para estar na cerimônia dela e mesmo assim fui tratado como o vilão. Tentei resolver a confusão nas redes sociais e mandaram eu ficar quieto. Enquanto isso, Hannah, a filha que eu criei, a que me liga do nada para perguntar como foi meu dia, continuava presente sem exigências, sem me fazer implorar por atenção. Pode soar duro, mas cheguei a um ponto em que parei de tentar provar que não estava favorecendo ninguém e passei a aceitar quem realmente ainda estava presente na minha vida. Quando o bebê da Hannah nasceu, um menino saudável e lindo, eu estava na sala de espera. Peguei ele no colo no primeiro dia. Ela deu a ele o nome do pai falecido e também o meu nome do meio. Eu não sabia disso. Desabei naquele momento. Depois disso, comecei a me afastar emocionalmente da Emma. Não por ódio, mas por cansaço. Parei de mencioná-la nas conversas. Não corri atrás quando aniversários passaram. Parei de me perguntar o que ela pensaria das minhas escolhas. Passei a focar na família que me quer por perto. Algumas decisões minhas incomodaram parte da família. Em um jantar, acabei dizendo que não era realmente avô do filho da Emma, já que nunca fui incluído na vida dela. Minhas palavras foram: eu não tenho uma neta. Escapou. E sim, isso chegou até ela. Uma prima me criticou por isso. Não me defendi. Apenas disse que estava sendo honesto. Depois veio a questão da herança. Atualizei meu testamento. A maior parte dos meus bens agora vai para Hannah e o filho dela. Não por vingança, mas pela realidade. Ela é quem me inclui. É quem vejo toda semana. É quem me chama de pai sem me fazer conquistar isso o tempo todo. Não anunciei isso, mas alguém viu os documentos, acho que minha irmã, e contou para Emma. Mais conflitos, mais acusações. Deixei passar. O último ponto de virada aconteceu há alguns meses.
Hannah me chamou para conversar e disse algo que eu não esperava. Podemos parar de ficar girando em torno da Emma e de tentar manter isso indefinido? Eu sei que você se sente culpado, mas estou cansada disso pairando sobre nós. Quero que essa família se sinta completa. Se ela não quer nada com a gente, deixe ir. Foi difícil ouvir, mas não foi injusto. Ela viveu à sombra da Emma a vida inteira, até em momentos que deveriam ser dela. Ela não falou por crueldade. Só queria paz. E eu escolhi isso. Enviei uma mensagem educada, mas definitiva, para o marido da Emma, dizendo que desejava o melhor para eles, mas que não iria mais tentar contato. Que eu não podia continuar correndo atrás de uma relação que claramente não era desejada. Ele disse que entendia. Parei de fingir que a reconciliação é garantida. Parei de me desculpar por construir uma vida com a filha que ficou. Talvez isso me faça o babaca. Talvez eu já fosse. Mas não vou mais ficar andando em círculos. Acho que Emma nunca mais vai falar comigo. Ela vai dizer ao filho dela que o pai dela escolheu outra pessoa. E, sendo honesto, não posso dizer que ela esteja errada. Mas agora eu sei onde estou. E, pela primeira vez, não estou pedindo desculpas por isso. Comentários do Reddit. Comentário 1. Vamos parar de fingir que isso era sobre tentar se reconectar com a Emma ou com o filho dela. Você não queria consertar nada, queria acesso. Apareceu sem ser convidado, mandou mensagens através do marido dela como um negociador passivo. E, no momento em que ela não te deu uma redenção imediata, você desistiu. Você não estava tentando construir um relacionamento. Estava procurando um que te servisse. A Emma não te deu a versão que você queria, a filha grata e perdoadora que esquece tudo em que você não esteve presente, então você seguiu em frente para a Hannah, que já estava ali disponível. E curioso como ela nunca planejou ter filhos, mas no momento em que você menciona querer um neto, de repente ela engravida. Isso não parece um milagre. Parece estratégico. A Emma fez a única coisa inteligente aqui. Quebrou o ciclo. Protegeu o filho dela de um homem que não conseguiu manter uma promessa nem por um fim de semana de casamento. Você não perdeu só uma filha. Perdeu a chance de amadurecer de verdade. E ela garantiu que o bebê dela não pagasse o preço pelo seu ego. Comentário 2. Cara, você se afundou tanto na negação que nem percebe o quanto já foi longe demais. Você continua falando sobre estar presente, sobre como a Hannah tornava tudo fácil. Claro que tornava. Ela não tinha competição. A Emma estava em outro estado, com guarda compartilhada, sendo criada em outra casa. Você tinha a Hannah todos os dias, o tempo todo, e ainda queria mérito por não demonstrar favoritismo. Fala sério. É óbvio que ela criou o vínculo com você. Você era a única figura paterna dela. Mas a Emma estava assistindo de longe enquanto você construía uma nova família e depois agia confuso quando ela se sentia como segunda opção. E aquela parte em que você disse eu não tenho uma neta, ali você me perdeu completamente. Isso não foi honestidade, foi ressentimento. Ninguém diz isso a menos que queira apagar alguém. E não vamos fingir que isso não foi uma indireta clara. Então, sim, você escolheu paz, mas a sua própria paz. Isso não é a mesma coisa que fazer o certo pela sua filha. Comentário 3. Esse post inteiro grita que eu só me importo em ser o centro da história. Tudo que você descreve, o conflito dos casamentos, a lua de mel no Japão, a situação desconfortável no parque, tudo é pela sua perspectiva. Onde está a parte em que você reflete sobre como a Emma se sentia quando criança, vendo você criar outra filha em tempo integral? Onde está a parte em que você assume que nem sabia que ela estava noiva? Você não foi atrás da sua neta para conhecê-la. Foi atrás para se redimir. Quando isso não funcionou e a Hannah, de repente, mudou o rumo e engravidou, mesmo nunca tendo querido filhos, você mergulhou nisso como se fosse uma redenção feita sob medida para você. Isso nunca foi sobre família. Foi sobre alimentar a versão de você mesmo que é mais fácil de aceitar. Você nunca esteve disposto a fazer o trabalho difícil de reconstruir a confiança. Queria um atalho para ser o avô do ano, e como a Emma não entrou nesse jogo, você a cortou e chamou isso de encerramento. Sinceramente, ela salvou a si mesma e ao filho dela. Ainda bem. Atualização 2. Eu sei que muita gente aqui já formou uma opinião sobre mim. E, sendo honesto, eu mereço parte disso. Mas escrever aqui ajuda, mesmo que metade de vocês tenha me criticado duramente. Então vamos lá. Depois de tudo com os casamentos, das tentativas frustradas de me reconectar com a Emma e de a Hannah me contar que estava grávida, eu me convenci de que finalmente estava seguindo em frente. Parei completamente de falar com o marido da Emma. Não via sentido. Achei que ele só estava ali para me impedir de ter acesso à minha neta, mantendo aquela barreira. Interpretei as tentativas dele de mediar como controle, não como gentileza. Então fechei essa porta e mergulhei de cabeça na nova família da Hannah.
No começo, estava tudo bem. Hannah queria que eu participasse, e eu estava presente em tudo: consultas médicas, montagem de móveis, primeiras fotos. Eu montei o quarto do bebê. O marido dela, vamos chamá-lo de Mark, parecia estável. E eu realmente comecei a pensar: é isso que eu estava perdendo. Ignorei os sinais de alerta. Havia discussões entre eles. Pequenas no início, sobre dinheiro, horários e a rapidez com que tudo estava acontecendo. Eu atribuía ao estresse. Ter um filho é muita coisa. Achei que eles iam resolver. Não resolveram. Cerca de 5 meses depois do nascimento do bebê, comecei a notar uma tensão impossível de ignorar. Mark chegava mais tarde em casa. Parou de jantar conosco. Saía do cômodo quando Hannah falava do bebê, e ela percebeu. Uma noite, ela me ligou chorando. Disse que Mark a havia acusado de usar o bebê para me manipular, que ela estava tentando comprar meu amor. Na hora, eu disse que ele estava sendo ridículo. O que eu não sabia é que Mark já tinha agendado um teste de paternidade. O resultado chegou 2 semanas depois. Entrei em casa após resolver algumas coisas e encontrei Hannah sentada à mesa da cozinha, pálida e em silêncio. Mark não estava lá. Perguntei o que estava acontecendo. Ela não respondeu de imediato, apenas me entregou um envelope. Ele não era o pai. Aquele momento foi um dos mais surreais da minha vida. Sentei. Ela disse: a culpa é minha. É tudo minha culpa. Perguntei quem era o pai. Ela disse que não tinha certeza. Aconteceu durante um período ruim no relacionamento com Mark, com alguém do passado. Disse que não foi nada sério. E então veio a pior parte. Acho que fiz isso por sua causa. Ela disse que viu o quanto eu estava obcecado em me tornar avô. Como eu comparava o afastamento da Emma com o fato de Hannah me dar uma segunda chance. Sentiu que eu estava construindo toda a minha felicidade em torno daquele bebê. Admitiu que nunca planejou ter filhos, mas que sentiu que, se não tivesse, eu acabaria voltando para Emma ou, pior, a afastaria emocionalmente como fiz com Emma e o marido dela. Fiquei sem palavras. Ela não me culpou diretamente, mas deixou implícito que teve o bebê por minha causa, não porque queria, e que acabou destruindo tudo no processo. Mark pediu o divórcio 2 dias depois. Minha esposa mal falou das palavras com Hannah desde que a verdade veio à tona. Está enojada. Quase não fala comigo também. Diz que sempre percebeu que havia algo errado, que eu forcei demais, me apeguei demais e ignorei todos os sinais porque estava desesperado por uma segunda chance. Agora Hannah está morando em nossa casa com o bebê enquanto o divórcio segue. Mark saiu, bloqueou ela e não voltou. Não o vejo desde o dia em que passou para pegar algumas coisas. Ele nem olhou para mim. Eu ainda vejo o bebê todos os dias. Ainda o seguro, alimento e troco. Eu o amo, mas não é a mesma coisa. Gostaria que fosse, mas a verdade é que, quando olho para ele agora, tudo que vejo é como tudo desmoronou em torno de uma mentira que todos nós contamos para nós mesmos. Essa criança não pediu nada disso. Não pediu para nascer no meio do caos, e agora está no centro de tudo. Hannah chora muito. Diz que destruiu tudo. Eu tento confortá-la, mas parece que estamos apenas nos afundando juntos. Minha esposa quer que ela saia de casa quando o divórcio terminar. Eu não sei para onde ela vai. Não sei se vou junto. E aqui está a parte que mais está me corroendo. Algumas semanas atrás, eu estava organizando caixas na garagem, coisas que não mexia há anos. Encontrei desenhos antigos da Emma. Cartões de aniversário. Um dizia melhor pai do mundo, com bonequinhos de palito de mãos dadas. Outro era um desenho meu, dela e do cachorro, quando ela tinha 6 anos. No verso, ela escreveu: eu te amo, papai. Fiquei muito tempo sentado com aquele cartão na mão. E finalmente admiti para mim mesmo o que eu não queria admitir antes. Eu desisti dela. Eu não lutei por ela. Lutei pela minha própria paz, por um recomeço limpo. Eu queria algo mais fácil do que anos de tensão e rejeição. Queria a porta aberta da Hannah, não a porta fechada da Emma. E fui arrogante o suficiente para achar que isso significava que eu estava fazendo a coisa certa, escolhendo a filha que ficou. Na realidade, escolhi a filha que não me confrontava. Emma fez a escolha inteligente. Protegeu o filho dela de tudo isso. Fez um corte limpo antes que isso atingisse a família dela. Ela estava certa. Na semana passada, encontrei o marido dela em uma loja de materiais de construção. Ele me viu. Fui até ele e tentei puxar conversa. Perguntei sobre a mudança, o bebê, como Emma estava. Ele não respondeu de imediato. Só me olhou por um momento e disse: estamos muito bem. E foi embora. Aquele homem me deu mais chances do que eu provavelmente merecia. E eu as desperdicei por orgulho, por não admitir que tinha estragado tudo desde o começo. Agora estou preso.
Não consigo colocar Hannah no testamento. Quer dizer, tecnicamente posso, mas agora parece errado. Construí meu legado em cima do que achei que era minha segunda chance. Mas como deixar tudo para uma criança que nasceu de uma traição? Especialmente quando o pai é um desconhecido e o casamento acabou antes mesmo do bebê completar 1 ano. Não posso colocar Emma de volta. Ela nunca aceitaria. Ela já me tirou da vida dela. Eu nem sei mais o que significa família. A casa está silenciosa e pesada, e toda vez que ouço o bebê chorar, me pergunto que tipo de vida ele vai ter crescendo nos destroços das mentiras que todos nós ajudamos a construir. Eu tentei consertar tudo. Achei que estava fazendo certo. Mas, no fim, tudo o que fiz foi fugir das consequências até que elas me alcançaram. E agora elas chegaram. Comentários do Reddit. Comentário 1. Isso é brutal, mas não é surpreendente. Você construiu esse novo começo em cima de culpa, não de amor. Você estava tentando apagar o passado, não consertá-lo. É por isso que se agarrou tanto ao bebê da Hannah, não porque estivesse animado, mas porque precisava de algo que validasse suas escolhas. Ela te deu o que a Emma não deu, obediência. E no momento em que tudo ficou complicado, você percebeu que nunca teve uma base sólida para começar. E vamos falar da Hannah por um momento. Ela já estava fragilizada antes de engravidar. Você só não quis enxergar. Ela não precisava de um bebê. Precisava de limites, de terapia, de alguém dizendo: você não precisa provar nada para mim através da maternidade. Mas você a fez sentir que esse era o preço do seu amor, tenha dito isso em voz alta ou não. Agora você está preso em uma casa cheia de arrependimento, com um bebê que ama, mas que no fundo não queria dessa forma. E adivinha? Isso é consequência das suas escolhas. Comentário 2. Aqui vai a parte que ninguém quer dizer em sua esposa. Ela percebeu tudo desde o começo. Ela acompanhou todo o drama com a Emma. Provavelmente viu você se empolgar com a gravidez da Hannah com aquela energia de "isso vai consertar tudo". Ela ficou em silêncio durante o caos dos casamentos e as confusões nas redes sociais. E agora está vivendo numa casa com um marido e uma filha para a qual mal consegue olhar. Tudo porque você não conseguiu admitir que buscar validação não é a mesma coisa que construir uma família. Você feriu 2 mulheres. Uma, ao afastá-la quando ela precisava de responsabilidade e reconhecimento. A outra, ao deixá-la acreditar que um bebê garantiria seu amor permanente. Agora as 2 estão destruídas à sua maneira, e você está percebendo tarde demais que família não existe para curar suas feridas. Você agiu com covardia, e isso é o que acontece quando a realidade finalmente cobra o preço. Comentário 3. Vou te dizer uma coisa. Como alguém que já foi a criança deixada de lado, esse bebê, o filho da Hannah, vai crescer ouvindo sussurros. Ele vai ouvir que o pai foi embora, que a mãe traiu, e que o avô falava dele como uma história de redenção até a verdade aparecer. Você acha que vai conseguir protegê-lo disso? Não vai. Ele vai sentir isso na forma como sua esposa sai do cômodo quando ele chora. Na forma como ninguém fala o sobrenome dele. Na maneira como Hannah tenta explicar porque o avô sorria mais antes de saber da verdade. Você colocou todas as suas expectativas nessa criança como um símbolo. Agora ele virou um lembrete dos seus erros. E isso é profundamente injusto com ele. Ele não pediu nada disso, mas vai carregar esse peso mesmo assim. Se você se importa minimamente com esse menino, organize sua vida. Não por você, por ele. Porque você já prejudicou uma geração. Não repita isso com a próxima.